Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, dia em que nós celebramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão, que inclusive é a catedral lá de Roma. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho, então, desta quinta-feira, ele sai um pouco do padrão daquilo que está sendo encontrado. Por esse motivo, nós vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 2, versículos de 13 até o 22, que nos diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Gente, eu queria fazer uma partilha minha da minha infância, certo? Porque eu acho que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai recordando de realidades. E vai que você que está assistindo também pensa igual. Quando eu era pequeno, eu tinha muitas influências de pessoas protestantes dentro da minha casa, Isso porque eu tinha uma professora que era protestante, enfim. Muitas vezes ela tentou convencer minha mãe a mudar de religião, mas minha mãe, embora não conhecesse muito sobre a Igreja Católica, nunca quis mudar. Porém, eles falavam muitos textos bíblicos pra gente, Seja na escola, seja nos contatos com a minha mãe. E eu lembro que eu escutava muito esse versículo, Essa história de que não faça da casa de meu pai uma casa de comércio. Já ficando um pouco adolescente, com um bom senso crítico ainda, mas sem entender muito as escrituras, eu fui para uma missa. E quando eu saí da igreja, eu ainda não era um bom católico, não conhecia muita coisa, e eu vi o pessoal fazendo uma espécie de quermesse, mas não era quermesse de comida, era vendendo artigos religiosos, na frente da igreja, na calçada da igreja. E quando eu olhei aquilo dali, aí eu pensei: Virgem Maria, nós que somos católicos, não seguimos a palavra. Porque olha aí, tem uma venda na calçada da igreja. Talvez você também diga: mas tem quermesse também. E o texto não diz outra coisa? Tá aí o problema da gente fazer uma leitura extremamente fundamentalista. O que é que quer dizer uma leitura fundamentalista? É uma leitura na qual eu fico pegando versículos isolados sem entender o contexto. Vamos analisar o que acontece aqui. Jesus vai até Jerusalém. Eu quero que você entenda que o principal motivo pelo qual Jesus vai para o templo, e é assim que os teólogos vão apontando para a gente, é porque Jesus vai purificar o templo. É Cristo quem pode, de fato, resgatar aquilo que já estava podre. E aí, quando ele chega no templo, ele encontra vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas. O que é que acontecia? Deixa eu te explicar. Vamos pensar um pouco, Eu moro aqui na Paraíba, para quem não sabe, na cidade de Campina Grande, para ser mais exato. E vamos dizer que eu moro lá em Pernambuco ou em Alagoas. Veja que é uma boa distância. Só que eu estou na época de Jesus, não se tem carro. Então imagina que eu preciso vir de uma situação assim um pouco mais longe, digamos que Pernambuco, a pé, por ocasião da Páscoa. Todo cristão que se prezasse, no caso todo judeu, tinha que fazer essa peregrinação. Então eu saio de Pernambuco, imagina que esse percurso, sei lá, vamos colocar que demora 4 dias, porque eu também vou usar animais, Para poder ajudar nesse percurso. E aí o que acontecia? Você tem que fazer uma oferta no templo, de algum tipo de animal. Ora, se eu for trazer um animal de lá até aqui, eu vou ter que gastar mais, porque eu vou ter que alimentá-lo, levar água para ele, e já tem pouca água para mim, pouco alimento para mim. Ver que alguém também, inclusive, assaltasse alguém, que era normal nessas estradas até Jerusalém, existia assalto. Então era melhor eu guardar meu dinheiro, o mais protegido possível, e quando chegar em Jerusalém, eu comprar o animal que ia ser ofertado em sacrifício. Concorda comigo? Então era isso que o povo fazia. Só que tem um problema. Dentro do templo de Jerusalém não circulava qualquer moeda, era uma moeda própria. Então imagina, eu venho lá de Pernambuco, lá, sei lá, era real. Quando eu chego em Campina Grande, a moeda é dólar, ou euro, ou cruzeiro, ou cruzado, como você quiser brincar aí na sua cabeça. Então quando eu chegava em Campina Grande, lá de Pernambuco, eu teria que automaticamente
fazer uma troca desse dinheiro, que é o chamado câmbio, né, a troca da moeda, para que depois de fazer a troca eu tivesse que automaticamente comprar algum animal para ir até o templo e oferecer em sacrifício. É por esse motivo que aqui existiam os cambistas, que era o povo que realizava o câmbio. É por esse motivo que aqui tinha vendedor de bois, ovelhas e pombas, porque eram pessoas que estavam ali para poder vender. Eu chamo a atenção dos vendedores de pombas, né? Pomba era o animal mais barato que se tinha. Então eram os pobres que geralmente compravam, né, as pombas para oferecer em sacrifício. E aí Jesus faz então um chicote de cordas e expulsa todo mundo do templo, né? Espalha as moedas, derruba a mesa dos cambistas e diz aos que vendem pombas, ou seja, os que mais têm contato com quem é pobre, tirem-se daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Agora eu acho que você está percebendo que não tem problema fazer quermesse na igreja, mas tem problema quando eu faço toda essa estrutura. Eu estou explorando o mais pobre, porque a estratégia era, eu pegava o dinheiro dele, nesse momento do câmbio, eu já estava também, de certo modo, fazendo alguma pequena corrupção para roubar mais dinheiro, depois eu ainda vendia animais para aquele povo, ou seja, mais dinheiro também, e para piorar, viu? O povo levava o animal para as oferendas, né? Para oferendas não, para o sacrifício, e tinha uma lei que dizia justamente que uma parte ficava para o sacerdote. Ele podia inclusive se alimentar daquela carne. Então, ó, o sacerdote se alimentava à custa do dinheiro do povo pobre, que inclusive tinha que fazer um câmbio com dinheiro e depois ainda comprar a sua pomba, né? Então, era uma realidade que oprimia muito o povo. Por esse motivo, Jesus questiona, não façam da casa do meu pai um comércio. E aí, Jesus então agora está purificando a casa de Deus. Jesus vem salvar aquilo que está ruim. Mas eu quero trazer isso para a gente também hoje. Eu quero terminar meu comentário aqui. Quantas vezes existe sim um comércio dentro da igreja? Quando eu digo comércio aqui, é comércio de vidas. Quantas explorações temos às vezes? Quando eu uso o irmão apenas por usar, uso e jogo fora, quando não presta mais, quando está velho eu descarto, quando aquela pessoa não fez algo que eu concordasse, eu desligo ela dos serviços. Isso é usar, isso é fazer um comércio com a vida das pessoas. Ao invés de salvar, eu estou quase que comercializando. Não é assim que faz no comércio? Quando o produto não tem utilidade, joga fora. Quantas vezes nós fazemos isso? E quantas vezes talvez eu olhe para a minha realidade, né? E digo, meu Deus, né? Até mesmo talvez eu como liderança digo, a coisa não está certa, né? Não está nada caminhando bem. A quem recorrer? A Cristo. Só Cristo é capaz de purificar aquilo que está impuro. Só Cristo é capaz de trazer vida onde não existe mais vida. Só Jesus é capaz de trazer ânimo, onde talvez só existe morte, desânimo, onde as pessoas não têm mais coragem, não têm mais esperança. Quando a coisa não está indo muito bem, amados irmãos e irmãs, recorramos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha ficado claro esse estudo, esta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!